I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Boa tarde, então hoje nossa 10ª aula, nosso último encontro da parte teórica da Química Analítica Instrumental. Hoje nós vamos falar sobre solução tampão. Antes vamos relembrar um pouquinho sobre o que a gente falou na aula 9. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Então, na nossa última aula, deixa eu colocar um pouquinho maior aqui. Na nossa última aula, a gente falou sobre as curvas de titulação. Na curva de titulação, a gente pôde perceber, né, como é que a reação acontece, né, através dessa demonstração gráfica. Então, a curva de titulação, ela é uma representação gráfica que tenta mostrar como é que é a variação, né, da reação em função da mudança do pH. Então, à medida que a reação, que a gente vai adicionando o padrão, ele vai reagindo com aquela substância que a gente quer definir lá na amostra, ele vai provocando uma alteração no pH e a gente vai acompanhando isso através dessa curva. Então, aqui no nosso material, né, não podemos esquecer que a titulação ou volumetria, ela acontece porque nós vamos monitorando o volume de padrão que nós temos na bureta e que nós vamos adicionando àquela amostra, aquele volume definido de amostra, para determinar um dos seus componentes. Dentro do LME, então, a gente tem a nossa amostra mais o indicador. Aqui ele está indicando uma solução ácida. Então, depois que a gente adiciona o titulante, né, o nosso padrão, e a reação ocorreu, né, a gente vai monitorando esse volume. Então, a curva de neutralização, por que neutralização? Porque aqui a gente está falando de uma titulação ácido-base, uma titulação de neutralização, onde o ácido neutraliza a base e vice-versa, a base neutraliza o ácido. Nós conseguimos construir essa curva de pH por volume do titulante. Então, ele dá um perfil, e esse perfil é a curva de titulação. Onde tem a inclinação é justamente a zona de viragem do indicador. Então, a curva de titulação, ela tem por objetivo, né, mostrar quais são as imediações próximo ao ponto de equivalência. E aí eu consigo fazer a melhor escolha no que a gente pode dizer que é a substância que vai indicar quando a reação aconteceu completamente, né, quando houve completa neutralização. Falamos também aqui, mostramos um vídeo, né, que mostra como é que é a titulação. Esse vídeo foi produzido por alunos da turma de 2018, né, eles montaram, então, um tutorial de como proceder para fazer uma titulação ácido-base. Falamos também da diferença, que é muito importante salientar, que é a diferença entre um ácido forte e um ácido fraco. Um ácido forte é aquele que ele vai estar completamente ionizado, então as espécies na solução são praticamente só as espécies iônicas, o H+, que o ácido libera o íon H+, né? E o ânion, né? Então, só vou ter esses íons.
A parte molecular, ela praticamente inexiste porque ele separou completamente os íons. Então, toda espécie forte vai estar praticamente toda ionizada ou dissociada. No caso de um ácido fraco, ele é aquele que no máximo 5% vai estar ionizado. Por isso que nós temos aqui mostrando de forma alegórica, né, os íons, ó, eles estão em menor quantidade. Os outros 95% vão estar na forma molecular. Então, essa é a diferença básica. Por quê? Porque daí, na solução aquosa, nós vamos ter essas três, vamos chamar assim, né, espécies. A molecular, o ácido molecular, os íons H+, e os ânions. Então, na confecção da curva de titulação, não podemos esquecer que nós temos podemos ter dois tipos básicos, né? A do ácido forte com base forte, ou vice-versa, e a do ácido fraco com a base forte. Essas são as mais utilizadas, tá? Mas também podemos fazer do ácido forte com a base fraca. Não muda as etapas. Então, para determinar essa curva, o que a gente faz? A gente tem essas 4 etapas. A primeira é antes de começar. Então, vou pegar a minha amostra e vou calcular o pH. Ou medir, né, se eu tiver como controle, um pHmetro que me mostra como é que está o perfil, como é que está o pH à medida que eu vou adicionando os volumes. Então, antes, é só o pH da amostra. Depois, eu vou adicionando volumes de padrão até um ponto antes da equivalência. E no terceiro ponto, na terceira etapa, no ponto de equivalência, ou seja, né, quando aconteceu a neutralização completa. E a quarta etapa, pontos depois desse ponto de equivalência. Aí vocês vão me perguntar, mas para que isso, professor? Para a gente entender como é que é o perfil da neutralização, né? O perfil completo. E para a gente poder entender que o ponto de equivalência, ele é um ponto que está entre uma faixa, e o indicador, ele nos mostra essa faixa. Aí aqui tem um exemplo que ele pegou e fez uma titulação de ácido acético. Olha, ele pegou uma amostra de 50 ml de ácido acético, de ácido clorídrico, 0,1 mol por litro, e ele usou o padrão NaOH 0,1 mol por litro. Então, ele começou com o início, né? No início é só do ácido. Ele pegou a concentração, o ácido, como ele é um ácido forte, que é o HCl, ele vai estar só na forma iônica. Então, se ele tinha concentração 0,1, vai ter 0,1 de H+, e 0,1 dos ânions. O que nos interessa para o pH é a concentração de H+. Então, ele jogou direto na fórmula do pH. E deu pH 1. Então, essa titulação começou com pH 1. Depois, ele fez a adição de 10 ml da base. Então, aqui, ó, agora, já começa a neutralização. Ou seja, parte do ácido vai ser neutralizado pelo aquele volume ou aquele número de mols que eu coloquei de base. Então, ele traçou os números de mols do ácido, não muda, né, porque foi essa amostra que a gente colocou, que ele chegou aqui, ó, 0,005 mol. 10 ml. Professor, me tira uma dúvida para mim. Lá em não, cima, após a adição de 10 ml, antes disso, tem lá o pH menos log H3O. Aqui, né? 0,100 mol por cima. Aí em cima. Como é que dá esse resultado aí? Qual que é a sua pergunta, Leandro? Por que está daquela forma? Por que deu esse resultado 0,100 mol por litro, que é igual a 1 aqui. Tá, só um minutinho que o meu sistema aqui, ele deu uma travada aqui, tá?
Ó, porque tem que pensar o seguinte, a concentração inicial do ácido era 0,1, não é isso? Sim. Certo. E ele tinha 50 ml. 50 ml, 0,1. No início, eu só vou medir do o pH da amostra. Então, da amostra não me interessa o volume, me interessa a concentração. A concentração é 0,1 mol por litro. Como o ácido, ele é um ácido forte, lembra que eu mostrei anteriormente? O ácido forte ele vai estar completamente ionizado. Então, se eu coloquei 0,1 mol por litro, quer dizer que ele vai separar 0,1 mol por litro do H+, e 0,1 mol por litro do ânion. O que me interessa para fazer o cálculo do pH? O H+. Então, por isso que o pH dá 1, porque menos o log da concentração de H+, que é 0,1, vai dar pH 1. Tranquilo? Tá, não, eu sei, estou falando, perguntando, por que você colocou aquela numeração mol, né, por litro? Eu quero saber onde o senhor chegou aqui na numeração, ou é porque tem que colocar 0,1 mesmo, Porque estava. entendeu? Porque ele falou antes lá, ó, a titulação ele é de 50 ml do HCl 0,1 mol por litro. E ele É que eu misturou não, depois do padrão, que era 0,1 mol por litro. Entendeu? peraí que eu vou mostrar aqui para o senhor. Vamos ver se ele vai voltar aqui. Então, Se eu colocasse lá de novo porque travou aí, não foi? peraí. Vamos lá de novo, deixa eu apresentar lá para daí você já observa. Tá, Ó, aí tá vendo aqui, colocou... ó? Essa é a minha amostra, tá? Tá, Certo? certo. Então, no início eu só tenho a amostra, eu não coloquei ainda nada dele do NaOH. Então, o que me interessa é só a concentração aqui, ó. Como ele é forte, a concentração que vai estar dissolvida lá do H+, é essa mesma concentração, 0,1. Então, o log disso vai me dar pH 1. Ó, pH 1. Certo? Por quê? Porque como ele é forte, ele vai estar completamente ionizado. Vai ter o H3O+, separado. Tranquilo? Agora, quando eu adiciono a base, aí eu tenho que ver quantos mols vão ser neutralizados. Acho que a tua dúvida está aqui, né? Por quê? Porque eu tenho que pensar o seguinte, o número de mols que vão estar lá na solução é o volume, só que em litros, que é o que a gente converteu, vezes a concentração. E aí me dá o número de mols. Então, o número de mols do H+, que vai estar lá na solução, é o 0,05 litros, porque eu não posso trabalhar com ml, por quê? Porque a concentração é em mol por litro. Eu tenho que ter sempre as mesmas unidades. Porque daí eu consigo cortar litro com litro e fica mol, ó. Vezes o 0,1. 0,1 vezes 0,05 deu 0,005 mol. Agora, e a base? A base eu coloquei 10 ml vezes 0,1 mol por litro. Então, ele vai dar 0,001 mol. De quem? Do OH-. OH- neutraliza o H+. Por quê? Porque ele vai reagir formando água. Então, eu conto, ó, aqui está mostrando a reação, ó, H+, mais OH- gera água. Então, no início tinha 0,005 e eu coloquei 0,001. Então, se eu coloco 0,01 de base, é o que vai reagir. Então, esse menos o que reagiu me dá o quanto ficou.
esse aqui, ó, é o que eu coloquei. Ele foi que reagiu. Então, vou descontar ele, vai dar 0 aproximadamente, né? Então, Sim. o que eu tenho de concentração quando eu coloquei lá os 10 ml da base? Só vou ter isso aqui que vai sobrar de ácido. É ele que eu vou dividir pelo volume de 0,006 para achar a concentração de H+, que é essa aqui. Então, é essa que eu vou calcular o pH. Por quê, professor? Porque concentração é o quê? É quanto que eu tenho de mol por litro. Como eu tinha 50, eu coloquei mais 10 da base, 50 mais 10 dá os 60 ml que eu converto para litro. Tá? Então, professor, então toda vez que a gente for fazer essa titulação, tem que fazer esses cálculos aí. Mas Para assim, fazer a curva, tem que fazer esses cálculos. para fazer a curva tem que fazer os cálculos, exatamente. Tá? Então, com essa concentração agora, ó, o pH que era 1... outra pergunta, professor. Tanto se Passou fosse pelo base, a base for no lugar do ácido, tem que fazer do mesmo jeito. Aí, só que é o seguinte, é base, então tu tem que calcular o pOH, descontar 12 para achar pH. Porque tu tem OH menos, não tem H+. Então, OH menos você calcula pOH. E como é que eu do pOH eu passo para pH? O que falta é para chegar. Tá? Desconto de 14, né? É porque aquela tarefa que o senhor colocou, eu estou em dúvidas, sabe? A questão disso. É o contrário, né? Mas olha só, vamos acompanhar aqui que já vai chegar naquela parte, ó. Porque aqui nós estamos adicionando a base e ele estava ácido. Então, do ácido ele vai aumentando o pH até chegar lá no 0, né? Que é o pH 7. E depois ele aumenta. Então, ó, o mesmo cálculo depois que ele colocou 20 para 30, 40, 49, 49,9, 50. No 50, então, ó, o pH vai ser igual, né? Desculpe. Aqui, ó. Quando eu coloquei 50, o pH é igual. Então, por isso... desculpe, a concentração é igual. O pH vai ser 7. Isso. Por quê? Porque só tem os íons da água. E aí o pH é 7. Quando eu coloco a mais... Como se fosse colocar aquele 50 ml que eu perguntei para o senhor que dava 0, né? Dá Isso. 7. Porque, ó, eles vão ser iguais, ó, porque tu multiplicando isso por aquele valor de 0,05 mol. Então, tu tem 0,05 mols de ácido e tem 0,005 mols de base. Eles vão se neutralizar, só sobra os íons da água. Então, quando a água é pura, só tem os íons que dá pH 7. Então, por isso, dá conta aqui, descontando, vai dar 0, mas 0 porque não tem o excesso de ácido, não tem nem excesso de base. Agora, quando ele coloca um pouco a mais da base, ó, o que vai sobrar? Vai sobrar os íons da base. Então, a tendência é fazer o quê? O pH aumentar. Só que quando eu tenho excesso de base, olha só, eu tenho que calcular com OH. Por isso que eu calculo pOH. Eu acho que essa é a tua dúvida, né? Lá na tarefa, já começou na base. Então, você tem que calcular o número de mols. Eu estava perguntando para o senhor naquela hora, porque começa com uma base, depois para um ácido, né? Você inverteu. Isso, é o contrário desse que está lá no Moodle. Entendeu? Lá na tarefa é o contrário. Você começa calculando o pOH. Quando chegar no 7, você volta daí calculando direto o pH. Ah, então. Porque, então, se começa pelo 7, o pOH, o início, então dá 7. E depois vai começar tudo pelo o pH, então, né? Não, na tarefa, aqui no Moodle, a gente começou pelo pH. Por quê? Porque só tinha ácido. Lá na tarefa, começa calculando pOH, porque lá tem base. Começa com base.
Até por isso que eu estou falando para o senhor. Se começa pela base, então o pH vai dar 7, né? Porque o 0,2... Não? Não, o pH vai dar Essa é a minha acima de dúvida. 7. O pH vai dar acima de 7. Aqui Aí o pH... minha cabeça agora. Porque no início... Olha só, Leandro, no exemplo do mudo, por isso que é importante olhar, ler, reler, sabe, o material. Porque é o seguinte, ó, no mudo, ele começou, como era ácido, ele começou lá embaixo, ele começou com pH 1. À medida que vai adicionando a base, ele vai aumentando, aumentando, até chegar no 7. Depois que ele fica em excesso a base, ele vai aumentando de 7, até acabar ali a adição. Na tarefa, foi ao contrário. Ele começou com a base. Então, o pH é acima de 7. Por quê? Porque eu comecei a calcular pOH. À medida que você vai adicionando o ácido, ele vai diminuindo, 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 até chegar no 7. E quando o ácido começa a ficar em excesso, ele já vai lá para baixo, ele vai para baixo de 7. Deixa eu Então, voltar para calcular... Então, para começar, então, então, o início da titulação, a gente começa pela base, então, né? Vai começar pelo um pOH, então, né? Isso. Aí tem que fazer o cálculo do pOH aqui, então. Não pelo ácido, né? Pelo pH. Exatamente. Você começa fazendo pelo pH. Quer ver? Eu vou pegar aqui eu vou colocar apresentar a tabelinha. Eu enviei a tarefa para o senhor lá, só que eu errei. Então eu vou refazer, tá, professor? Isso, aí pode refazer. Está aberto até domingo, se não me engano. Olha só. Tranquilo, então. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar um novo slide. Eu não lembro como é que era ser atual, mas eu vou fazer um outro aqui, tá? Olha só. Tá. Nós temos lá, ó, digamos que eu tenho assim, ó, 50 ml de NaOH, 0,3 mol por litro, foram titulados com HCl 0,3 mol por litro. Vou colocar a mesma concentração. Aí, o primeiro ponto é 0 ml. O segundo é 10 ml. O terceiro é 40 ml. O quarto é 50 ml. O quinto é 55 ml. Eu vou colocar só isso aqui para a gente poder perceber como é que vai funcionar. Então, olha só. Vamos botar um tamanho maior para poder enxergar, né? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui? É o ponto 0, né? Ó, eu comecei com base. Se eu comecei com base, já tem que colocar na cabeça. O pH é acima de 7, porque ele é base. Então, vamos lá. Como é base, eu tenho que calcular o pOH, que é menos log da concentração do OH-. Por quê? Porque a minha amostra é básica.
Então, vai ser menos o log de quanto? 0,3. Porque é minha concentração, ó. Eu vou direto para a concentração da base. Vamos colocar maior aqui. Então, esse é o ponto que eu vou chamar aqui, ó, ponto 1, né? Ponto 1. Então, vejo que quando eu tenho 0, eu vou direto para cá. Isso vai dar quanto? Aí você pega lá a calculadora, deixa eu pegar a minha calculadora aqui. Você adiciona o 0,3 e tira o log. Como tem um menos aqui na frente, menos com menos dá mais. Então, deu quanto ali, ó? 0,52. 52. Então, é 0,52, né? É isso? Minha calculadora. É isso. Bom, mas é PO e eu quero pH. Então, como é que eu vou achar o pH? pH vai ser quanto? Vai ser 14 menos o valor do POH. Vai dar quanto? 14 menos 0,52. E vai dar quanto? 13,48. Esse 14 é do expoente 10 menos 14, né, professor? Que passa para frente vira 14. Isso. É por quê? Porque a soma do pH com o POH tem que dar o 14. Entendeu? Isso A mesmo. soma dos dois tem que dar 14. Esse é o primeiro ponto. Beleza. O segundo ponto. Como é que eu vou fazer o segundo ponto? Vou pegar aqui. C, Ctrl V. Vou colocar aqui embaixo. O segundo ponto, eu não posso fazer já direto com isso aqui, porque eu adicionei ácido, ó. Então, antes de eu calcular isso aqui tudo, né, porque eu não sei quanto que é, eu tenho que fazer o quê? Eu vou ter que pegar o número de mols de OH menos. Eu faço como? O volume e a concentração. Ó. A minha concentração é 0,3 e eu multiplico pelo volume, que é ml, mas eu vou passar para litros. 0,05. Então, multiplicando isso, eu sei que eu vou ter quanto? 0,3 que multiplica 0,05. Então, deu esse valor ali, ó, 0,015. Mol, né? Vou fazer a mesma coisa agora, mas para o H+. Quem é o H+? O H+ é 0,03. E quanto que eu coloquei? 10 ml. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, 0,3 que multiplica 0,01. Aí Então, tem que sempre transformar de ml para litros, né? Sempre, tá? Por quê? Porque a nossa concentração é em mol por litro. Então, multiplicado por 0,01, isso vai dar 0,003. 0,003. O que acontece aqui, ó? Quem está em excesso? É o OH- ou é o H+? Olhando aqui o número de mols, aqui, ó. OH menos. O OH-, né? Então, ele que vai ficar no final, NOH-, quem que vai ficar? Não, Mas vocês ouviram ali, então, que eu falei, ó, que o excesso é quanto? O excesso que está... Eu tenho que sempre descontar o menor é o ácido, então vai ficar 0,012 mol de OH-. Aí, qual é o volume? O volume é o total que eu tinha do ácido, da base, mais o que eu coloquei de ácido. Então, 50 mais 10, volume final 60. Então, eu tenho que descontar, tenho que dividir agora para achar a concentração. aí transforma de novo 60 por litro, né? Multiplica por 1000, né? Aí, sempre que for fazer a diferença entre o H ou o H+, tem que saber qual é o menor dali para jogar ali no final, né? Para procurar, né, professor?
Entendeu? Tem que saber quem que está em excesso, porque esse que vai sobrar no final. Quem tem excesso, Aí, né? Não quem está em... Ah, o tá. menor vai diminuir, entendeu? O menor vai diminuir o maior. Então, o volume é 0,06. Então, deixa eu ver. Então, se eu pegar o 0,012 e dividir pelos os 60 ml lá com 100 litros, ele vai dar 0,012 dividido por 0,06, isso vai dar 0,2. 0,2, ó, ele saiu de 0,3 e foi neutralizado já 0,1. Então, agora está 0,2 mol por litro. É esse valor que nós vamos colocar lá para calcular o POH e depois o pH. Então, se eu substituindo lá na fórmula, depois eu já vou mostrar para vocês, né? Tirando lá o log, vai para 0,7. Então, se for para 0,7, o pH, ele vai... Ô, professor, para... a tela sumiu. eu sei, eu estou montando aqui para daí já mostrar para vocês. Por isso, ó, à medida que tu vai adicionando ácido na base, ele estava com o pH lá em cima, né? Nós vimos antes 13,48. Se tu colocar um pouquinho de ácido, ele vai diminuir um pouquinho. Então, vai para 13 alguma coisa. Vai colocando mais um pouco, ele vai para 12. Vai colocando mais um pouco, vai até quando chegar os volumes iguais, ele vai para 7. E depois, aí ele, se você colocar mais ácido, ele vai para baixo de 7, até ele estabilizar. Tá? Então, é dessa forma que ele vai neutralizando até mudar completamente o pH, tá? Então, olha só. A gente viu, né, o quanto que sobrou de número de mol? Sobrou 0,012. Vou ter que achar a concentração, porque a concentração de OH menos que eu vou achar o pH. Então, o que eu faço? Quanto sobrou de mol e divido pelo volume em litros. Qual volume daí? É a soma do que eu tinha antes, mais aquele que eu adicionei. Quanto que eu adicionei agora nessa etapa? 10 ml. Então, ó, dividindo deu 0,2. Esse 0,2 é que eu vou jogar aqui, ó. Então, se eu pegar lá na nossa calculadora, ó, 0,2, tirando o log, ó, dá 0,6989. Arredondando 0,7. Então, 0,7, 14 menos 0,7 é 13,3. Vejam que de 13,48 ele passou para 13,3. Né? Mudou um pouquinho. Mas, no próximo ponto, ele já vai mudar um pouco mais. Lá no 4, vai estar igual, né? Deixa eu duplicar esse slide. Então, ó, se eu colocar aqui o ponto 3, o que é o ponto 3? 40 ml. Vou ter que fazer isso aqui, ó. Tem que fazer isso aqui para cá, ó. Aqui continua o mesmo, aqui é 0,3 vezes o volume é 4 agora. Que vai dar 12. Quanto que vai sobrar aqui, ó? 0,3. Então, eu pego 0,3, divido por o volume agora, ó, é 40 mais 50, é 90. Então, é 0,09. Então, na calculadora, nós vamos ter o quê aqui? 0,003
dividido por 0,09. Ó, deu 0,033. Tirando o log disso, ó, tiro o log disso, deu 1,48. Então, aqui já passou para 1,48. Então, se eu descontar aqui 1,48, vai para quanto? Vai para 12,52. É isso? Somando esses dois, vai dar 14? 13, 14. Entendeu a diferença? E agora? Se eu colocar aqui o ponto 4, né? O ponto 4 é 50 ml. O que vai acontecer aqui, ó? Vai dar o mesmo valor, ó. O que vai acontecer? O número de mols aqui vai ser quanto? Ah, professor, mas é zero? Foi totalmente neutralizado, né? Se ele está completamente neutralizado, quem que vai estar influenciando? Os íons da água. Água pura. Então, os íons da água, ó, tanto o H+, vai ser igual à concentração do OH-. É quanto? É 10 elevado na menos 7. Dez elevado na menos 7 vai dar quanto? De pH ou pOH? Vai ser igual, vai ser 7. Então, aqui, ó, até eu posso colocar direto. Tá? Posso colocar aqui, ó, 10 na menos 7, né? 10 na menos 7. Que vai dar um valor de 7. Opa, mas 14 menos 7 dá quanto? pH 7, né? Entendeu? Ó, porque ele saiu lá de 12,40 alguma coisa, foi neutralizando até chegar no 7. Quando as mesmas concentrações de volumes e os volumes são iguais. E agora, se eu continuar adicionando, o que vai acontecer com o pH? Ó, vai baixando, né? Vai continuar baixando. Então, a tarefa que nós temos lá na tarefa 9 é justamente essa, mostrar o perfil que ele vai baixando. Tá? Mas sempre tem que achar primeiro o pH dela, depois o pH, né, professor? Aqui, né? Agora, vamos lá, vamos fazer o último agora, o último ponto. Esse aqui sai e esse aqui sai. Porque agora é o 5, né? O 5 lá, ó, não é 55? Por isso que vamos lá. Aqui, daí, é 5,5. O que vai acontecer? Vamos multiplicar ali, ó. Vai dar 0,3 vezes 0,055. Ó, deu 0,0165. Quem que está em excesso agora? É o H+ ou é o OH-? Quem que está em excesso agora? É o H+ ou o OH-? O H+. O H+, né? Então, quanto que vai sobrar do excesso? Vai sobrar agora, tem que descontar o OH- do H+. Então, quem vai sobrar é quem? O H+. Então, se eu fizer a continha ali, ó, vai sobrar 0,0
0,15. Vocês não vão estar, não vai estar aparecendo ali porque caiu de novo no meu sistema. Qual que é o volume final? É os 50 ml mais os 55. Então, vai dar 105, né? Então, vai dar 0,105 de volume. Então, calculando isso, eu estou fazendo aqui, daí depois eu vou mostrar para vocês. Então, vai ficar a concentração 0,0015 dividido pelo volume, que é 0,105. Ele vai dar uma concentração de 0,0143. Mol por litro. Agora, mas não é de OH-, é de H+. Então, eu preciso calcular o OH-? Não, vou direto para o H+, porque a gente quer o pH, né? Então, em vez de calcular POH, eu calculo pH. Eu não preciso fazer aquela relação, tirar de 14, não. Já coloco lá o valor certinho, que é 0,0143. Então, quem que sobrou agora? Antes sobrava aqui em cima, agora quem está sobrando é aqui embaixo, ó. Então, esse que está em maior quantidade, eu desconto de cima. Sobrou H+, ó, 0,0015. O volume é 50 ml, que eu tinha antes, mais os 55 aqui, ó. Aí vai me dar o volume de 0,105 litros. Achei essa concentração, vou jogar ali, ó. Então, vou tirar o log dessa concentração. Professor, uma dúvida. Olha quanto foi o pH? 1,84. Mas aí já é pH, 1,84. Diga. Pode perguntar, Leandro. A questão aí que o senhor fez agora, de 55, né? Essa questão que quem está em excesso ou não, deu aquele cálculo 0,015, né? H+. Esse não mudava, né? Porque foi o que eu coloquei no início lá, ó. Esse que tá... Lembra? Por quê? Por causa do volume, né? Do volume. Então, mas agora, esse ficou maior que aquele, ó. Então, eu vou pegar esse de baixo e vou descontar o de cima. E aí foi o que sobrou, mas sobrou de quem? De H+, porque eu estava colocando, neutralizou completamente, vai ficando em excesso. Entendeu? Bom, então, como é que vai ficar a curva, né? Deixa eu tentar mostrar aqui para você. Aqui uma curva livre aqui. Primeiro não, vamos fazer um... Como é que vai ficar a curva, né? Você vai pegar ali, ó, vai fazer o gráfico. Claro, você vai pegar os dados e vai jogar isso no Excel. Eu vou mostrar mais ou menos como é que vai ficar, ó. O que vai acontecer aqui, ó? Não é essa, desculpe. Meu Deus. Para. Você vai pegar, ó, ele vai ficar assim, ó. Não. Nossa. Aqui. Mais ou menos assim, ó. Opa. Tá vendo, ó? Aqui o ponto 7, né, porque é um ácido, uma base forte e um ácido forte. Começou lá do pH alto, foi sendo neutralizado até chegar no 7, e à medida que eu coloquei mais ácido, ele continuou caindo, ó, o valor do pH.
Tá? Então, esse é mais ou menos um perfil que vai acontecer, claro, que daí vocês vão pegar esses dados e vão construir certinho a curva. Certo? Então, a curva, ela é justamente para isso, para a gente poder, ó, pega os dados, coloca numa tabela de volume por pH, copia toda essa tabelinha, joga lá no Excel e ele já constrói para você. Deixa eu ver se eu estou com ele aberto. Não, vou abrir o Excel aqui só para a gente poder ver como é que faz, ó. Então, você tem aqui o pH, você vai lá, ó, seleciona toda a sua tabela, ou se quiser, já pode até digitar os valores ali aqui todos os meus valores, né? Seleciono eles aqui, ó, vou lá em inserir. Eu costumo usar o gráfico de dispersão e coloca lá, ó, o valor que mostra lá os valores que você plotou, ó. Ele está mostrando os pontos. Quanto mais pontos você tem, vou botar assim, ó, quanto mais pontos você tem, a menor é a inclinação que mostra para você ali, ó, como é que ele está funcionando. Agora, aqueles que nós calculamos lá, ó, vamos lá, deixa eu pegar os dados, para a gente ver, ó. O primeiro ponto, opa, né, aqui. O primeiro ponto é 13,48. Então, ó, aqui já é um pouquinho diferente. A gente tem volume de HCl em ml. Primeiro é 0. E aqui a gente tem o pH. 13,48. Segundo, em 10 ml. E é 13,3. Então, ó, 10 ml foram adicionados, 13,3. Segundo, desculpe, terceiro, a gente colocou quanto? 40 ml. Então, 40 ml de ácido foi para 12,52. Depois, 50 ml. 50 ml foi para pH 7. Depois, 55 e foi para pH 1,84. Então, você seleciona, vai lá em inserir, né? Dispersão. Olha como é que ficou o gráfico. Se eu tivesse mais pontos intermediários e continuasse, ele ia baixar a curva aqui, ó. Mas esse é o perfil, ó. Ele estava lá alto e depois ele, ó, despencou. Aqui é o 7, onde que aconteceu a neutralização completa. Com os dados que nós temos. Isso que você vai fazer lá na sua tarefa. Certo? Conseguiram entender ali essa parte? Sim, professor. Com esses dados que nós temos aqui. Aqui, ó, o que acontece? Ele era ácido e eu neutralizei com a base. Aquele que a gente acabou de fazer lá, ele era básico e foi neutralizado pelo ácido. Por isso que o perfil mudou, veio de cima e foi caindo. E aqui, quando é um ácido fraco, ele muda, eu tenho que calcular o pH através dessa relação. Por quê? Porque daí o ácido fraco, ele tem lá uma grande quantidade que está na forma molecular. E aí eu tenho que calcular da outra forma. Tá? Usando essa fórmula aqui, que é justamente do efeito tampão, que a gente vai ver agora. Tá? Opa. Aqui, ó. A gente vai ver agora no estudo 10. No estudo 10, que vai falar justamente das soluções tampão, nós vamos ver esse comportamento. O que é uma solução tampão, né? E por que eu coloquei aqui, ó, mostrando aqui
Oi, Amanda perguntou alguma coisa, Amanda, que eu não acabei não vendo. Deixa eu voltar lá, deixa eu dar uma olhadinha lá no chat. Vou colocar mais tarde, tá? Porque eu vou ter que dar uma saidinha depois da aula, mas quando eu voltar, eu já processo e vou tentar colocar hoje a gravação, tá, Amanda? Então, o que é uma solução tampão? E por que está aqui, né? A solução tampão, são aquelas soluções que resistem a uma alteração do pH. E elas são de extrema importância nos meios biológicos, principalmente para nós no sangue, né? Não só para nós, mas também para as plantas, né? Para as leveduras, porque tem certas proteínas, certas enzimas que funcionam somente numa faixa de pH restrita. Então, a solução tampão, ela é, na verdade, um artifício que é utilizado pelos meios biológicos para manutenção dessas condições. Então, a solução tampão é aquela que resiste à mudança de concentração dos íons H+, né, dos íons hidrogênio, ao se adicionar pequena quantidade de ácido ou da base. Esse conceito original, ele surgiu lá em 1900, quando dois cientistas, o Fehrenbach e o Huber, eles começaram a estudar a enzima amilase e descobriram que uma solução de ácido fosfórico parcialmente neutralizado agia como uma proteção para essas enzimas. Logo em seguida, em 1904, um cientista chamado Fels, ele mostrou que o uso de ácidos fracos e seus sais mantinha a condição de acidez ou basicidade, quer dizer, não permitia a alteração brusca, né? Então, e hoje em dia, então, qual que é o conceito? Ela é uma solução tamponada, resiste à mudança do pH quando ácido ou base são adicionados ou quando uma diluição ocorre. Esse é o conceito que nós temos hoje, tá? Bom, temos 3 tipos de tampão. Qual é a primeira? Primeira é nas zonas de ácido forte e base forte. Quando eu tenho ácido forte concentrado, as soluções vão estar sempre nos extremos de pH. Para o ácido, entre o pH 1 e 2, de 0 a 2, e para a base, de 12 a 14. Nessas regiões, a resistência à alteração do pH ela é alta. Então, a gente costuma dizer que nessas regiões eles se comporta como um tampão. Outro ponto é quando eu tenho um ácido ou uma base, né? Um ácido com a base conjugada ou base com o ácido conjugado. Tá? Então, nessa condição, eu tenho uma solução tampão. Alguns exemplos aqui, eu tenho 2 exemplos. Primeiro, o ácido acético junto com o acetato de sódio. Vejam que o acetato de sódio, por ser um sal, ele vai estar completamente dissociado, ou seja, na forma iônica. Já o ácido acético, não. Por quê? Porque ele é um ácido fraco. Então, depende da constante de ionização dele. O que acontece, então, é o que a gente chama do efeito do íon comum. Ó. Ele tem esses íons acetato em grande quantidade nessa solução. Então, esses íons acetato é que vão regular o equilíbrio ou para a direita ou para a esquerda, dependendo do que se adiciona, se ácido ou se base. Por quê? Porque o íon acetato, ele sofre hidrólise. Se eu tenho uma base fraca, ocorre a mesma coisa. Por exemplo, o cloreto de amônio é um sal. Em solução com água, ele vai ficar completamente dissociado. Já a amônia com água forma o hidróxido de amônio. Só que o hidróxido de amônio, né, o íon amônio com água sofre hidrólise. Então, o que acontece? Quando eu tenho essas duas reações, né, a base fraca e o sal de base fraca,
ele vai fazer o quê? Vai equilibrar e vai deslocar o equilíbrio conforme o que você adiciona no meio, ácido ou base. E, como terceiro exemplo, terceiro item, né, ou terceiro tipo de tampão, é quando eu tenho ácidos polipróticos ou bases poliácidas. Aqui um exemplo, ó, o ácido fosfórico com o fosfato de ácido de sódio. Vejam, o sal fica completamente dissolvido e o ácido, ele libera o íon H+. Mas por ser um ácido fraco, tá, ele vai estar em menor quantidade nessa forma. Esse íon H2PO4, ele tem uma condição que ele é chamado de anfótero. Tanto pode dissolver o segundo íon H+, liberar o segundo íon H+, como pode sofrer hidrólise. Então, vejam que daí, o que vai acontecer? Eles acabam regulando o equilíbrio químico conforme a perturbação. Se você adiciona H+, ele desloca o equilíbrio para um lado que minimize essa adição. Se você coloca o OH- rouba o H+. Então, ele desloca para repor o H+, que vai ser roubado. Um outro exemplo é o do carbonato de sódio com o bicarbonato de sódio. Olhem só, o bicarbonato de sódio, como são sais, vão ficar completamente ionizados. Esse hidrogênio carbonato aqui, ou bicarbonato, ele sofre esses equilíbrios químicos, em que ele pode ou restaurar o ácido carbônico ou liberar o carbonato, que é instável, e esse carbonato, ele se transforma em gás carbônico. Esse é um tipo de equilíbrio que tem no sangue, e é com esse equilíbrio que o nosso sangue consegue tirar o excesso de gás carbônico do nosso corpo e liberar depois lá no pulmão. Porque o sangue, né, através da hemoglobina, vai levando o oxigênio até as nossas células. Mas para trazer o gás carbônico, não é a hemoglobina que faz, é o plasma, porque lá que tem esse equilíbrio. Então, como é que é o mecanismo? Olhem bem aqui, ó, aqui tem uma reação genérica, tá? É um ácido fraco, que com água tem uma base conjugada e libera H+. Então, imagine que você vai adicionar mais H+. O H+, que tiver em excesso, ó, que a gente vai colocando em excesso, ele vai se ligar com esse ânion, a base conjugada lá, ó, do ácido fraco, e vai restaurar o ácido molecular. Se você colocar hidróxido em vez de H+, o que vai acontecer? Ele vai consumir o ácido, então tem que deslocar para esse lado para poder repor esse ácido. O tampão, ele funciona assim. Ora ele se desloca para a direita, ou ora ele se desloca para a esquerda para repor ou consumir aquilo que tiver em excesso. Então, olha só, se eu adicionar ácido, estou aumentando esse lado, ó, a esquerda. Desloca para a direita para diminuir o que está em excesso. Então, desloca para a esquerda. Agora, se a gente adicionar a base consome isso aqui, ó, o H3O+. Vai começar a retirar ele do meio. Então, o equilíbrio desloca para a direita para poder repor aquilo que está sendo retirado. Então, esse é o efeito tampão, né? Ele, ora desloca para um lado, ora desloca para o outro, para tentar minimizar esses efeitos. Bom, todo ácido fraco ou base fraca, ele tem uma constante, né, que a gente já viu, que é a constante de equilíbrio. Se a gente olhar através da constante de equilíbrio, eu posso, tirando o log dos dois lados, posso chegar nessas equações aqui, ó, log de constante de A, log da constante de H, do H+, da concentração, mais o log dessa relação do ânion e da concentração do ácido. Vejam, isolando o log de H+, eu chego no pH, ó,
Então, nós chegamos no que a gente chama de equação de Henderson-Helssenbach, que é o pH, para calcular o pH numa solução tampão, eu tenho que pegar o pKa, ou seja, tiro o log da constante, mais o log dessa relação. Se for um tampão básico, o princípio é o mesmo. Eu vou partir da constante da base. Só que daí eu não vou calcular pH, eu vou calcular pOH. Então vai ficar com o pKb, né? Tiro o log da constante da base, com mais o log do sal sobre a base. Tá? Então é dessa forma que a gente calcula. Aqui, inclusive, tem algumas observações. Quais são as observações? Quando o pH for igual ao pKa, é porque essas concentrações, ó, do ânion e do H+, elas vão ser iguais. Nesse caso, é quando a gente alcança o quê? Aquele ponto o ponto final lá na titulação, tá? E aqui tem alguns exercícios, onde justamente a gente mostra como é que se calcula as relações, ou pH, pKa. Então, aqui tem esses dois exemplos. Só para ter uma ideia, deixa eu ver se eu acho que acabei fechando. Só para mostrar para vocês o que o efeito... Deixa eu voltar lá. O efeito tamponante. Como é que a gente identifica ele, por exemplo, na curva, né? Lá no material da aula 9, tem um material aqui, volumetria ácido base, que ele mostra, deixa eu ver onde está, ele mostra através da curva aqui a ação tamponante, aqui, ó. Olha bem esse gráfico aqui. Deixa eu aumentar um pouco mais, aqui. Olhem só, aqui é um ácido fraco, ácido acético, que foi neutralizado com hidróxido de sódio. Olhem que ele partiu lá de 2 ponto alguma coisa, e quando ele chegou lá no 4, ó, ele teve esse patamar aqui, ó. Esse patamar é quando o pH vai ser praticamente igual ao pKa, que é justamente a ação tamponante. Essa ação tamponante é aquela resistência à mudança do pH. Só que ela não é indefinida. Se eu começar a colocar mais OH-, mais OH-, vai chegar um momento que ele vai, ó, consumir todo o ácido que tiver lá, e aí ele vai chegar no pKa. Desculpe, no ponto de equivalência. Qual é a diferença? Quando é ácido forte e base forte, esse pH aqui da neutralização é no 7. Como aqui era um ácido fraco e gerou essa solução tampão, não é mais no 7, ó. Ele foi só chegar no ponto final lá no 8,72. Já para a base, eu tenho acho que aqui um outro gráfico de base, mostrando base. Olha só. Aqui nós temos o efeito que foi uma base fraca, começou lá 11 ponto alguma coisa, quando chegou no 10 ele teve a zona tampão, e o pKa dele, ó, é abaixo de 7, ó, deve estar aqui no 5 ponto alguma coisa, 5,7. Por quê? Porque ele partiu de uma base fraca. O ácido, o pH final, né, da neutralização vai ser acima do 7. A base fraca, o ponto final vai ser abaixo do 7. Por quê? Por causa dessa zona tampão que nós temos aqui, em virtude dessa resistência que ele vai ter. Então, o tampão, gente, ele é muito importante por isso, porque ele vai resistir a essa mudança. Só para ter uma ideia, o sangue, ele tem ali uma faixa em que ele funciona, que é 7,42, eu acho, 7,44, uma coisa assim. Ele não pode mudar além de 4 pontos para cima, nem 4 pontos para baixo, ou seja, se ele chegar em 7,8, a pessoa já vai, ó, morrer.
Se ele chegar no 6, no 6,8, a pessoa morre também. É o que a gente chama de, para cima, né? Alcalose, para baixo, acidose. Por quê? Porque daí interfere naquela troca gasosa entre oxigênio e gás carbônico. Por quê? Porque o pH tem que ser mantido naquela faixa 7,42, 7,44, né? Não pode fugir daquilo ali, tá? Então, o tampão, ele é importante nesse sentido. Deixa eu voltar aqui. A tarefa 10, eu procurei daí fazer um questionário, né? Em que o questionário vai centrar praticamente nessa solução tampão e no que é um tampão, o que acontece com o pH quando tem um tampão e assim por diante, tá? Outra coisa que eu quero que também vocês tenham atenção, como é a nossa última aula, nós vamos, isso aqui, o nosso semestre, ele é acabado no dia 17, eu peço a vocês que encerrem todas as atividades. Quem ficou devendo atividade, me fale, que eu abro de novo para você fazer a atividade até o dia 17. Eu peço encarecidamente que vocês façam as atividades. Se está com problema, esqueci uma, me fale, eu abro novamente para vocês encerrarem, fazerem essa atividade. E peço que vocês olhem aqui no encerramento. No encerramento, a gente tem aqui uma avaliação da nossa unidade curricular, onde tem uma enquete aqui, ó. Essa enquete, nós temos aqui 24 questões, é rápida, tá? Onde você vai avaliar desde o professor até o nosso material na sala do Moodle, a interação. Para que isso? Para a gente melhorar constantemente, né, o nosso material. Para que daí, nas próximas ofertas, nas próximas unidades que forem usar o Moodle, com outros professores até, né, a gente já pode dizer para eles, funciona isso, não funciona aquilo, né, para que a gente possa sempre estar melhorando. Certo? Eu peço, então, que vocês atentem para essas questões. Ok, professor. Dúvidas? Não, professor, tranquilo. Eu sempre acabo repetindo isso, sendo repetitivo. Se tiverem dúvidas, me procurem. O Leandro, né, Leandro, sempre está ali me perguntando, professor, tive dúvida aqui, tive dúvida ali. Gente, eu não me incomodo, respondo. Se não responder ao mesmo tempo, imediatamente, porque eu devo estar em outra turma ou devo estar com alguma tarefa, mas assim que eu vejo o WhatsApp, estou sempre conectado, faço mando a resposta, tento tirar a dúvida. Se a gente não conseguir tirar pelo WhatsApp, eu abro uma sala e a gente acaba tirando essas dúvidas, tá? Agora a gente vai ter que ser meio que correndo, né? Porque a nossa semana vai acabar não na sexta, né? Vai acabar na quarta-feira. Se alguém precisar fazer a recuperação, a gente vai fazer depois, tá? Não tem problema, a gente faz depois do dia da quarta-feira. Eu marco com vocês e a gente faz a recuperação. E até quarta-feira eu já quero ter as notas todas fechadas, ou as notas anteriores, que eu tenho que corrigir, já vou tentar corrigir, e assim que sair, que vocês postarem, que vocês fizerem a última tarefa, eu já vejo quem precisa fazer recuperação, quem não precisa, e aí a gente já encerra a nossa unidade. Então, por isso que eu acho preciso que vocês respondam lá a nossa enquete. Tá, professor, eu vou aguardar a sua gravação de novo. Aí eu entrego até sexta-feira que vem, entrego tudo pro senhor, né? Certo. Até quarta, né, Leandro? Até quarta. Então, gente, eu peço só a compreensão que provavelmente hoje
até ali umas 10 horas eu quero, se eu conseguir editar rápido, eu coloco até antes, tá? Hoje, a gravação, mas a ideia é até ali umas 10 horas eu já estou postando ali a gravação de hoje. Tá certo? Certo, professor. Então, muito Professor, eu vou obrigado. entregar, eu vou fazer as que você deixou até terça, se eu não me engano, até segunda. Aí eu já vou fazer hoje já as que estão em aberto. Isso. Façam as que estão em aberto, tá? Não deixem para trás. Tá bom? Então, eu agradeço a vocês e um bom final de semana. Igualmente, professor, obrigado por hoje. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada, igualmente.